E acaba de ser publicado o edital para o concurso de escrevente do TJ São Paulo. A gente acordou aí hoje com essa boa notícia. E para quem é inscrito no canal do YouTube da Brabo Concursos, a gente não teve surpresa nenhuma com relação à publicação do edital. Porque eu já vinha falando há algum tempo que o edital deveria sair em agosto, que essa era a previsão. Segundo, que esse concurso deveria ser de nível médio, e ele continua sendo de nível médio. E terceiro, eu vinha falando aqui no YouTube da Brabo que eu não acreditava em prova só para uma cidade, mas para várias cidades aqui dentro, inclusive para a capital, e assim aconteceu. Mas a gente teve algumas mudanças importantes com relação à prova do TJ São Paulo. A gente não tem mais uma fase, que era a fase de digitação, que dava medo em muitos candidatos, mexia com o psicológico. Agora a gente tem uma fase de redação. Na minha opinião, esse edital é mais fácil do que os anteriores, mas já vou te explicar o porquê, claro, entrando na prática nesse edital. Então vamos sem perder tempo, agora que você já se inscreveu no canal do YouTube da Brabo Concursos, para não perder conteúdo, e já deixou o like nesse vídeo, eu vou compartilhar com vocês a minha tela com o edital atualizado do TJ São Paulo. Eu fiz aqui alguns grifos importantes para vocês entenderem como é que vai funcionar. Vamos lá então, edital de abertura desse concurso público, cargo escrevente técnico judiciário para a capital e para várias outras cidades aqui da grande São Paulo. E a fundação que vai aplicar essa prova, a banca do nosso concurso, é a Banca Vunesp. Informação também que eu já vinha falando há muito tempo. A banca vai ser a Vunesp, a banca vai ser a Vunesp, e tá aí, Banca Vunesp. Um ponto que chama atenção, um concurso para cadastro de reserva. Turma, esse é o novo padrão dos concursos públicos, tá? É absolutamente normal que os concursos agora coloquem cadastro de reserva. O que a gente precisa olhar? Quantos candidatos estarão na lista de aprovados? Isso é o mais importante. Então presta atenção, o concurso é cadastro de reserva? Sim, mas o número que nos interessa é quantas pessoas vão estar na lista de aprovados, porque como vocês sabem, historicamente o TJ zera a lista de aprovados, como fez, por exemplo, no concurso da capital de 2023, como fez no concurso de 2021, esse é o padrão do TJ São Paulo, nomear todo mundo que está na lista de aprovados. Então a gente vai olhar aqui, na verdade, o número que nos interessa é quantas pessoas estarão na lista de aprovados, e isso eu já vou mostrar para vocês. Ponto importante, pega papel e caneta e anota. Data de abertura da inscrição, 13/8 e encerra 22/9. Então não precisa de desespero, de correria, as inscrições ainda nem estão abertas. Ivan, mas eu entrei no site da Vunesp e eu não vi nada. Calma, o edital ainda foi publicado no Diário Oficial e muitas vezes demora 1 ou 2 dias para ele entrar no site da banca, tá? Então esse aqui é o edital oficial do Diário aqui do Estado de São Paulo. As inscrições vão se abrir no dia 13 desse mês e se encerram no dia 22 do mês que vem. Falando sobre a jornada é de 40 horas semanais, de segunda a sexta, não trabalha nem sábado nem domingo. E esses vencimentos aqui, turma, presta atenção. A galera fala, o salário do TJ São Paulo é R$ 6.345. Na verdade, vamos ler com atenção, ó. Os vencimentos e demais vantagens, num total de 6.345, mais auxílios para alimentação, saúde e transporte. Deixa eu dar uma informação para vocês. Hoje, o TJ paga por mês mais de R$ 2.600 a título de auxílio alimentação, saúde e transporte. E esses auxílios, turma, eles são pagos em dinheiro. Não é que TJ te dá um cartãozinho, um vale. Não, não. Ele paga em dinheiro junto com o salário. E o mais importante, não incide imposto de renda sobre os auxílios. Então, é muito melhor que o nosso salário seja composto por salário mesmo, mais alguns auxílios, porque sobre o auxílio não incide imposto. Então, o TJ paga hoje R$ 6.345 mais R$ 2.600 a título de alimentação, saúde e transporte. Salário líquido, turma, no final do dia, dá um pouco mais de R$ 7.500, salário inicial para quem tem só o ensino médio, beleza? O concurso se desenvolverá em etapa única, compreendendo as provas objetiva e discursiva. Aqui já é uma grande mudança no TJ São Paulo com relação às etapas. Antigamente, o que a gente tinha? E que até frustrava muitos candidatos. A gente tinha a primeira fase, o candidato ia muito bem, que era só objetiva de marcar xizinho, a galera ia muito bem na primeira fase, tirava 90 pontos, legal. Aí para a segunda fase, já ia meio pressionada. Ia fazer
fazer a digitação, que é algo que tem muito a ver com tempo, é muita gente ao mesmo tempo digitando uma do lado da outra, pensando assim, putz, a parte mais difícil eu já fiz. Eu já tirei mais de 90 pontos. Se eu me der mal nessa digitação, eu tô desclassificado. Então, era sim uma fase que não era difícil tecnicamente, mas que envolvia uma pressão psicológica muito alta, tanto que na minha prova de digitação, uma galera saiu da sala chorando porque travou. Então, era sim uma etapa que dificultava o concurso do TJ. Agora a gente tem prova objetiva, de marcar xizinho, e uma redação. Ivan, o que você acha da redação? Eu já vou explicar para vocês o que eu acho sobre redação. Segura aí, vamos continuar aqui. Inscrições. Turma, isso aqui é o padrão de todos os concursos públicos. Fala quem pode se inscrever, que é o brasileiro nato ou naturalizado, tem entre 18 e 75 anos. A inscrição vai ser feita aqui, ó, no site da VUNESP. Cuidado para não tomar golpe, é www.vunesp.com.br, do dia 13/8 ao dia 22/9, isso eu já expliquei para vocês, com uma taxa de inscrição de R$ 81. Aí aqui o próprio edital já traz aquelas hipóteses de isenção. Ivan, quem não precisa pagar a taxa de inscrição é aquela galera que está isenta, tem aqui as condições no edital, solicitação de condição especial para aquelas pessoas com deficiência, tem aqui no edital aquela parte de cotas, tanto de pessoas negras quanto de indígenas, inscrição aqui, ó, para candidatos negros ou pardos, no caso, descendo aqui o edital das inscrições para indígenas, também é uma parte de cotas. Vamos aqui ao que interessa, prova objetiva e discursiva. Presta atenção, a prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório terá 70 questões, ponto muito positivo. Ao invés de termos 100 questões, como era antigamente no TJ, a gente vai ter 70 questões, ou seja, a prova está 30% menor se a gente considerar aquela prova de marcar xizinho, mas tem a redação, calma aí, já vamos entrar nela. Então, ao invés de 100 questões, teremos 70. A prova discursiva, eliminação, isso que para mim é o mais importante, olha isso aqui, é de caráter eliminatório, ou seja, você não precisa ir muito bem na redação. A redação vale 40 pontos. Se você fizer metade, você já está dentro. Então, pensa que é como se fosse um corte. Se você fizer 20 pontos, metade, você já está dentro. Então, por isso que a redação não me preocupa. Me preocuparia se ela fosse aqui, ó, de caráter classificatório. Porque aí, quem fizesse uma redação muito boa, sairia muito na frente. Como é o Enem, por exemplo. Se você tira 1000 na redação, você já fica muito à frente da galera. Agora, aqui ela não é. Ela é só de caráter de habilitação. Se você fez metade dos pontos da redação, e eu vou te falar, se você entender a estrutura da redação, você já tira 20 pontos. Que vale a estrutura 20 pontos nesse concurso do TJ São Paulo. Então, na minha opinião, a redação, por ter caráter só eliminatório, você só precisa fazer o básico, o mínimo, fazer metade, você já está habilitado. Para mim, isso é bom. Sendo que a gente diminuiu 30% da prova de marcar xizinho e tirou a segunda fase, que é a digitação. Mas, claro, quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários o que você está achando dessas alterações. A prova objetiva vai ser feita junto com a redação, então você não vai ter um outro dia, por exemplo, para fazer a redação. Duração de 5 horas. A prova está marcada para o dia 7/12 de 2025. Essa também, para mim, foi uma grande notícia. Dificilmente um concurso divulga edital e só mais de 4 meses depois, mais de 120 dias, ele marca a prova objetiva. Geralmente a gente tem o edital publicado e 90 dias, 80 dias depois a gente já tem a prova. Aqui no TJ não, a gente vai ter mais de 4 meses para poder fazer uma preparação muito direcionada já com esse edital na mão, beleza? Então, até agora, para mim, a gente tem boas notícias, não tem mais digitação, a prova de redação você só precisa fazer metade dos pontos e agora ao invés da gente ter 100 questões, a gente tem 70. A redação aqui ele fala que deve ser manuscrita, em letra legível, com caneta, beleza? Você não vai poder, por exemplo, fazer uso de corretor de texto, caneta marca-texto, nada disso, obviamente. Aqui o julgamento da prova objetiva, também é uma dúvida de muitos de vocês. Ivan, como é que vai ser a prova objetiva? Para mim, a gente também tem boas notícias aqui, tá? Divididas em 3 blocos. Padrão do TJ. Português, conhecimentos em direito e conhecimentos gerais. Beleza, isso aqui não mudou nada, está dividido em 3 blocos. O que é interessante aqui para a gente? Além desses 3 blocos, a gente teve uma alteração na quantidade de questões por bloco. Já vou entrar nisso com vocês. Então, por exemplo, antes a gente tinha 24 questões de português, agora a gente tem 16. Antes a gente tinha 40 questões de direito, agora a gente tem 30. Então, por exemplo, você é formado em direito? Manda aí no chat, sou formado em direito ou não sou formado em direito? A gente teve um volume menor agora de questões em direito, passou de 40 para 30. Ivan, eu lembro que você falou no começo do vídeo da quantidade de candidatos que vão estar na lista dos aprovados.
Quantos serão? Turma, 2.130. Ou seja, o TJ São Paulo deve nomear mais de 2.100 candidatos nesse concurso. Por quê? Porque o que nos interessa aqui é que, historicamente, o TJ zera a lista de aprovados, ou seja, nomeia todo mundo que está na lista de aprovados, e a gente deve ter aqui mais de 2.100 candidatos na lista de aprovados. Legal? Beleza? A prova discursiva terá 40 pontos, já expliquei para vocês, sendo aprovado o candidato que obtiver a pontuação igual ou superior a 20 pontos. É aquilo que eu expliquei para vocês. De 40, você não precisa fazer 40, não precisa fazer 39, 38, não, você precisa fazer 20. Você não precisa ser o cara da redação. Se você manjar de estrutura, que eu já vou te explicar, você já consegue fazer esses 20 pontos. E para quem concorrer às cotas, negro, indígena, pessoa com deficiência, você não precisa nem fazer 20 pontos. Fazendo 16, você já está dentro, e aqui ele explica de novo, é de caráter eliminatório. Então, fez 20 pontos, tá dentro. Aqui ele explica como é que vai funcionar a redação, que é basicamente, turma, uma dissertação, é um textinho escrito. Você vai colocar a introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e uma conclusão. Ou seja, bem tranquilo. E aqui ele fala que não é necessário elaborar conclusões com proposta de intervenção, ou seja, você não precisa resolver o problema. Então, por exemplo, o tema da redação é, sei lá, aquecimento global. A sua conclusão não precisa resolver o problema do aquecimento global, propor uma solução para esse problema. Não. Você pode só concluir falando que o aquecimento global existe, não existe, como é que funciona, e acabou, beleza? Então, é bem tranquilo, na minha opinião, a redação. Para mim é um ponto positivo por alguns motivos. Primeiro, porque ela diminuiu a nossa prova objetiva, aquela de marcar xizinho. Segundo, ela tirou a digitação. E terceiro, eu não preciso ir bem na redação, eu só preciso fazer o mínimo da redação, só preciso acertar metade, beleza? Aqui fala que o concurso tem validade por 1 ano, beleza? Isso aqui também é bem padrão. O que eu quero mostrar para vocês agora é isso aqui, ó, as matérias, que essa para mim também é uma vitória. Tirando um ponto, tá? Mas vamos lá. Língua portuguesa, ao invés de 24 questões, de 16. Então a gente reduziu também o volume de questões de língua portuguesa de 24 para 16 questões. O conteúdo continua o mesmo. Isso aqui, ó, o tema que é cobrado, o próprio conteúdo continua o mesmo. Conhecimentos em direito. De 40 a gente foi para 30 questões, o conteúdo continua relativamente o mesmo. Por quê? A gente teve uma alteração em legislação interna, a gente teve um acréscimo. De legislação interna, o TJ antes só cobrava isso aqui, ó, normas da corregedoria. Hoje, agora o TJ vai cobrar algumas resoluções internas lá, norma interna do TJ. Essa foi a grande mudança em direito, um acréscimo de legislação interna. Para mim, a melhor parte disso aqui, e aí eu estou falando minha experiência pessoal, tá, turma? Eu odiava matemática e informática. Eram 2 matérias pedra no meu sapato. Se é o seu caso, coloca aqui no chat. Se informática, matemática, coloca aqui nos comentários se também era uma pedra no seu sapato. Por quê? Antigamente, no concurso anterior, a gente teve 6 questões de matemática. Agora são 4. Legal. Atualidades, a gente já tinha 4 questões e agora a gente continua com 4 questões. Informática, essa para mim, a gente tinha 14 questões. Agora a gente tem 9. 5 questões a menos de informática, 2 questões a menos de matemática, e raciocínio lógico, a gente tinha 10 questões, fomos para 7 questões. Ou seja, o concurso do TJ São Paulo reduziu a quantidade de questões da prova objetiva e, consequentemente, também a gente teve reduzido o número de questões de raciocínio lógico, matemática e informática. Agora é o seguinte, Ivan, quero começar a minha preparação para o TJ São Paulo, ainda dá tempo? É o que eu expliquei, a gente tem mais de 4 meses até a prova. Dá tempo se você estudar com material direto ao ponto, que não vai te afundar. Dá tempo se você tiver um plano de estudo até a prova. E é nisso que eu vou te ajudar, abrindo uma nova turma para o TJ São Paulo pós-edital. Aí aqui já é uma outra mentalidade, é uma mentalidade de um material muito mais direto ao ponto, pós-edital. A gente não tem tanto tempo, mas dá sim tempo de, começando agora, ser aprovado no próximo concurso do TJ. Para você participar dessa nova turma, eu vou deixar um link fixado no primeiro comentário. Então clica nesse link e entra no grupo de WhatsApp. É só o grupo da galera que tem interesse em entrar na nova turma do TJ São Paulo. Se é o seu caso, clica no link fixado no primeiro comentário, que eu tô te esperando dentro do grupo de WhatsApp, que eu quero bater um papo com você. E para você que já é aluno da Brabo Concursos, notícia importante, 100% do conteúdo da plataforma será atualizado de acordo com o edital, e é o nosso lema: para os novos alunos e para os antigos alunos, nós vamos juntos até a data da posse. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e o mais importante, caso ainda não seja aluno, clica no link fixado no primeiro comentário. Até a próxima e tchau, tchau.